Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero trazer hoje aqui para o canal Explicando a Nova Aliança uma mensagem muito interessante. Eu quero falar sobre o reino do Criador que está escondido. Esse assunto é um assunto pouquíssimo falado. Eu, durante 20 anos que frequentei os templos religiosos, nunca ouvi ninguém falar sobre esse assunto, porque é um assunto que está camuflado também, né? O Messias, o ungido Emanuel, o Pai conosco, né? Aquele que recebeu o Espírito Santo do Criador sem medida, como está escrito em João 3, isso fica claro que ele era o próprio Pai manifestado na terra, no corpo do Messias, ocupando aquele templo para trazer as verdades que estavam escondidas. E inclusive isso está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 3. Eu virei e ocuparei um templo para trazer juízo sobre Israel. Então, de fato, o Emanuel é isso, né? É o Pai na terra, ocupando um templo para trazer as verdades à humanidade que estavam escondidas desde aquela época, foi camuflada, foi deturpada, e o Pai estava ali para esclarecer. Só que as verdades que ele trouxe trouxeram uma grande divisão entre o povo. Como fala, ele veio trazer a espada, ele veio para separar o que era engano do que era verdade. E isso aconteceu. Ele trouxe para aquele povo informações que libertariam eles. Mas muitos não creram, porque já estavam fermentados. E essa verdade dele que foi revelada, ela continua até hoje ainda, escondida. Leia Mateus 23, onde ele fala que aqueles homens, os líderes, os guias, né, que o povo seguia, eles ficavam na porta do reino, não deixando as pessoas entrarem, e eles também não entravam. Então significa que eles esconderam o reino do Pai e do povo. E também em Lucas 16, o Messias fala que quem quiser se salvar tem que empregar força para entrar no reino. Por quê? Porque esses homens estão na porta. Onde é essa porta? O ouvido. O reino do Pai está dentro de nós, como o Messias falou em Lucas 17. Só que se nós não compreendermos isso, ficamos do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Agora é o seguinte, o reino estava escondido quando ele declarou isso em Mateus 23. Pois ele fala que tem que empregar força em Lucas 16. Mas esse reino foi aberto depois que mataram ele? Foi aberto? Foi escancarado? Esses homens então resolveram abrir o reino? É claro que não. Não abriram. Continuaram mantendo as portas do reino fechadas, que é o ouvido espiritual da humanidade. Tanto é que são eles que falam pelo Criador, pelo Espírito Santo Criador. Essa mensagem é muito profunda, gente. Olha só como que o reino está fechado. O objetivo do Criador é que a humanidade se relacione com ele diretamente, em espírito e em verdade, como ele falou para a mulher samaritana e deixou claro isso para ela. Só que até isso eles deturpam, falam que buscar o Pai em espírito é ir pro culto, para cantar, bater palma, essas coisas. Mas na verdade tudo isso são fermentos que impedem as pessoas de se relacionar diretamente com o Criador. Se relacionar em espírito com ele, buscar a ele em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque é só assim que é verdadeiro. De outra forma é falsa a busca. Não se relaciona com ele. E o que nós temos hoje? Nós temos um sistema religioso que as pessoas vão até os homens para ouvir o Pai, como na velha aliança. Elas não se desprenderam disso porque esses homens costuraram muito bem toda a história, fizeram de uma maneira muito bem feita, para que as pessoas permanecessem como tendo eles como líderes delas. Eles acreditam que são uma sequência de Pedro, de João, que são, né, uma sequência desses homens que trouxeram a verdade, mas não são. Porque recebem dízimos, que é prática da velha aliança, tem altar dentro dos templos, que é prática da velha aliança, recebem ofertas, que é prática da velha aliança, não mais o animal ali como sendo uma oferta, mas eles aceitam, não dão de graça o que de graça receberam. Isso é totalmente contrário ao que o Messias ensinou. Só que não para só por aí. Tem a ceia que eles dão, que é um pãozinho e um vinhozinho que foi necessário para Israel fisicamente, para que Israel pudesse compreender o reino, porque eles precisavam ver para crer. Então, todas as práticas eram físicas, mas eles trazem até hoje para manter o povo na carne. Isso é não liberar o povo para entrar para o reino. Porque para os gentios, por isso que o Messias não deixava que os discípulos fossem pregar aos gentios. Porque para os gentios a mensagem é outra. Você vê que o entendimento que o Criador deu para Paulo
é muito diferente do entendimento que os discípulos tinham. Paulo já tinha um entendimento mais renovado. Eu tenho uma mensagem aqui que eu falo sobre a questão lá de Agar, de Sara, como que ele enxerga já espiritualmente tudo isso, porque Paulo começou a colocar o povo para dentro do reino, mas sabemos que o fim dele também não foi um dos melhores. Lembra que eu gravei esses dias falando lá de Apocalipse 12, as testemunhas foram mortas? Quem fala a verdade, que abre o reino, é morto pelo dragão. Que são quem? Lá em Apocalipse 12 fala que são aqueles que estão ligadas à mulher, a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, que ele fala no verso 17 lá de Apocalipse 12, os filhos da mulher, que o dragão foi atrás, por quê? Porque sabia que esses filhos dela iria ter também a herança, a verdade do Criador, a mesma que o menino tinha, para libertar a humanidade. Então o dragão foi atrás. O dragão lá, quando fala que tinha 7 cabeças, 10 chifres, aquilo ali é um sinal de poder, é um sinal de que há muito tempo vinha o domínio desse dragão sobre a humanidade. E hoje, essas cabeças, esses chifres, com certeza são muito maiores, porque depois de lá, eles continuaram no poder, se perpetuaram, até hoje estão aí, tanto é que a gente vê os governos aí dominando a humanidade, né? A gente vê que realmente tudo continua caminhando como eles querem, porque o reino continua fechado. Mataram o filho, mataram também os servos, como fala na parábola da vinha, para ficar com a herança. É uma pena que essa herança que eles quiseram ficar, eles só conseguem ter acesso a elas pelo livro, pelo papel, por cursos. Porque a verdadeira herança, como está escrito lá, foi dada a outros, que é o Espírito Santo do Criador, que capacitava aqueles homens para escrever o que eles escreviam. São essas escritas que tem no livro Bíblia, aqueles homens que foram capacitados para escrever. Hoje, quem crê recebe o Espírito Santo que neles estava. Olha que maravilha, é herdeiro da promessa, co-herdeiro do Messias. Que maravilha, gente. Então tem a mesma compreensão, entende o plano de salvação. E esses têm a sua palavra muita força, que destrói, que dissipa as trevas. E quando fala lá que o Messias é o sol da justiça, todos aqueles que nele está ligado, que são membros do corpo, cujo ele é a cabeça, também se tornam o sol da justiça. A verdade que o Pai coloca em sua boca dissipa as trevas e tira todo o fermento. Então a gente percebe que tentaram destruir o templo. Lembra que o Messias mesmo falou: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei novamente. E aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles guias, acreditavam que ele estava falando do templo de pedra, cujo ele estava falando do seu próprio corpo, como o próprio texto diz. E isso aconteceu. Eles destruíram o corpo dele, o templo dele, o penduraram no madeiro. Mas aí o Pai o ressuscita, e não só o ressuscita, como coloca ele como cabeça do corpo, para que agora todos aqueles que recebem o Espírito Santo do Pai estejam ligados na cabeça, façam parte do seu corpo e podem ter e fazer obras maiores do que ele fez, como ele mesmo disse, que se nós crescêssemos faremos obras maiores. Tem muita gente aí tentando curar as pessoas que são cegas fisicamente, são surdas fisicamente, paralíticos fisicamente, e ficam ali clamando, pedindo, ficam tentando ressuscitar mortos para provar que sim, é possível fazer obras maiores do que ele, mas eles não enxergam, não renovam o entendimento para saber que pessoas curadas fisicamente não agregam em nada para o reino. O Pai chama os coxos, os mancos, os cegos para entrar no seu reino, para se curar, mas é espiritualmente. Porque uma pessoa que é cega espiritualmente passa a ver, essa pessoa agora, ela tem oportunidade de mudar o mundo. Uma pessoa que é surda espiritualmente, que não ouve a voz do Pai, passa a ouvir, agora ela pode mudar o mundo através disso. Porque agora, sendo guiada pelo verdadeiro marido, pelo verdadeiro pai, ela sendo filho obediente, ela começa a apaziguar o mundo, ela começa a fazer diferença, ser luz de fato nessa terra. Uma pessoa que é paralítica espiritualmente começa a fazer o que agrada ao Pai. Ela muda o seu convívio, começando pelos seus amigos, pela sua família, depois vai pelo seu bairro e ela vai produzindo frutos de arrependimento que a aproxima do Criador.
e automaticamente aproxima também do ser humano, porque é impossível você chegar perto do Criador se você não amar o ser humano, a quem você vê, como amará o Criador a quem você não vê. O início dessa mensagem foi falando sobre o reino que está fechado. Até hoje está fechado. O Pai abriu esse reino. As suas palavras trouxeram luz, por isso que diz que ele é luz do mundo. Não é uma luz externa, como os filmes tentam passar, aquela luz saindo dele. Não, é uma luz que liberta. E essa liberdade acontece no entendimento. Porque a nossa mente, ela é o centro de comando do corpo. É ali que está o ferimento. É ali que, se estiver tudo errado, tudo configurado errado, não vai dar resultado. É no entendimento que as coisas fluem. Então, por isso que a Escritura fala que esses homens se colocam na porta do templo e a gente já pensa nesse templo de pedra. Mas é o nosso entendimento, é ali que está esses homens se colocando no lugar. E a gente percebe que até hoje é assim, como eu já disse. Para ouvir o Criador, para você se relacionar com ele, eles dizem que você tem que ir para o templo, para ouvir a palavra de Deus. Olha que absurdo. É como se o Criador estivesse morto e aqueles homens é que detêm a palavra dele, que está num livro, foi colocado no livro, nós o matamos. De fato, eles acreditam mesmo que o mataram. Você vê como são as mesmas pessoas, a mesma linhagem. Eles penduraram ele no madeiro e escreveram um livro com toda a história que aconteceu, para que agora eles possam passar essa história adiante, como se o Criador estivesse morto e não se relacionasse com as pessoas. É uma pena eles pensarem isso, porque enquanto eles pensam isso, o Pai continua colhendo aonde ele não plantou, como ele disse na parábola dos talentos: eu colho aonde eu não plantei. Porque se depender desses homens aí que ficam se colocando na porta, a humanidade está cada vez mais perdida, cada vez mais caindo em abismos profundos, seguindo cegos que estão caindo em abismos por causa da sua cegueira. E tem gente pagando, fazendo curso de teologia, escola dominical, não falta um culto para poder ser tão cego quanto esses homens são. A Escritura, quando fala de cegueira, olha só, vamos tentar começar a entender um pouco sobre essa questão do reino que está escondido. Quando a Escritura fala de cegueira, a grande maioria das pessoas pensam na cegueira do olho físico. Mas raciocine comigo. Por isso que Paulo fala que tínhamos que buscar o Pai em um culto racional. É para raciocinar, não é para ser levado para qualquer vento de doutrina. A verdade, ela traz todo mundo, é como um imã, ela puxa todo mundo para ela, desde que ela seja aberta. Se ela ficar escondida, ela não tem poder nenhum, mas quando ela é escancarada, ela puxa. Todos que têm a verdade em si vêm para esse imã. Assim como aconteceu no Messias, lembra que o povo tudo ia até ele, porque ele tinha a verdade. Então o povo vem, não tem jeito, porque a verdade, ela não passa a mão, ela é a verdade. Então vamos entender. Se eu pegar uma garrafa de café e eu mostrar essa garrafa de café para você, você vai enxergar a garrafa de café com os seus olhos físicos ou espiritual. É claro que você vai enxergar a garrafa com os seus olhos físicos. São eles que estarão vendo a garrafa. Só que quando você vê a garrafa, o que acontece? Essa informação, ela vai para dentro do seu cérebro, aonde é a sala de comando. E lá fica registrado que aquele objeto é uma garrafa de café. Ele tem um formato X, as cores podem mudar, mas o principal é que ele armazena ali, né, um pó que é extraído do café, põe com água quente e tal, e aí adoça a gosto, caso queira. Pronto, é uma garrafa de colocar café, para você servir café. Pronto, ficou registrado na sua mente isso. A partir do momento que alguém falar para você que aquela garrafa de café é uma mangueira de água, por exemplo, o seu cérebro já não vai aceitar mais, porque aquilo já foi introduzido lá dentro como uma garrafa de café. E isso é para tudo. Perceba que no mundo cada coisa tem um nome já pré-estabelecido e para que serve. Não tem como mudar, o seu cérebro já não aceita mais que mude. Pegue uma cadeira e diga para o seu cérebro que essa cadeira é um controle remoto, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, bem distante, né? Claro que quanto mais distante, mais difícil do seu cérebro assimilar. Se você conseguir aproximar ao máximo, ele pode até compreender.
Mas quanto mais distante é mais difícil. Então, eu chutei bem longe agora, um controle remoto. Seu cérebro vai nunca, ele vai falar assim, não, isso daí não é um controle remoto, isso daí é uma cadeira. Então, é aí que está o grande segredo. O nosso cérebro, ele é programável. Quando a gente entende isso, aí você entende o que é o reino fechado. Significa que colocaram na mente das pessoas o significado das coisas e a visão daquilo como sendo aquilo, e as pessoas não conseguem mais enxergar de outra forma. Eu vou pegar agora uma passagem das Escrituras para você entender isso. Aqui nessa passagem, o pai, ele fala algo pela boca do Messias aqui, que se você não entender espiritualmente, você não vai compreender o que ele tentou dizer. Porque ele falava do mundo espiritual, mas o povo sempre entendia fisicamente. É como o caso que, claro, eu vou usar também, mas só adiantando, né, pulando uma etapa aqui, é o caso da ceia, por exemplo. Que ele pega o pão e ele pega o vinho para dar para os discípulos. Ele pegou fisicamente porque os discípulos não tinham a compreensão. O reino estava fechado, o entendimento. Então ele pega o pão, pega o vinho e explica, esse é meu corpo, esse é meu sangue, mas ali ele não está falando do pão, não está falando do vinho. É uma figura de linguagem, ele está usando um exemplo da terra para com aquelas pessoas, mas elas tinham que compreender espiritualmente, mas elas não compreendiam porque a própria Escritura afirma que eles não tinham fé. Eles não uniam a fé ao que eles ouviam. Paulo fala sobre isso em Gálatas 4. Então eles enxergavam o pão e o vinho, que é o que acontece hoje. O povo vai todo mês comer pão e vinho fisicamente no templo, porque o entendimento está fechado. Mas quando você abre, que o Pai abre o seu entendimento, e você entende que esse pão é a verdade do Criador, que você tem que se alimentar não uma vez por mês no templo religioso, mas todos os dias, virou um ritual que dá muito lucro para os guias, para os mercadores da fé, essa ceia que eles criaram. Mas a verdadeira ceia é o pão, é o banquete que a gente participa no nosso entendimento diariamente, comendo do próprio Pai, para podermos sermos pessoas melhores. Enquanto não entendemos isso, ficaremos indo atrás de homens que vão falar pelo Criador, que vão se basear no livro Bíblia para falar, porque eles não têm a herança. Olha que tremendo que é isso, eles não têm a herança. A herança fala do quê? Fala de riqueza. E agora, se a gente enxergar fisicamente, a gente vai fazer igual muitos líderes aí que tem templos religiosos que pregam sobre riqueza, porque acreditam que é dessa riqueza que a Escritura fala que nós temos que ter. Que o Pai é dono do ouro e da prata, mas é esse ouro e prata físico. E tudo isso são coisas da terra para entendermos o espiritual. Não é para nos apegarmos a ela. E é por isso que Israel não entra para o reino, e não entrou, porque não conseguiam unir a fé àquilo que ouviam. E aí enxerga tudo fisicamente, não compreendem o reino. Fica por lá de fora. A herança é a presença do Criador, que é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Eles acabam não tendo. Por quê? Porque destruíram o templo que trouxe a verdade para ficar com a herança, que são suas palavras que estão no livro. Não aquela que o Pai disse que derramaria sobre todos aqueles que creem. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas até isso eles dizem que é no batismo da água física. A água física também é uma simbologia da palavra do Pai, que quando nós mergulhamos nela, é impossível que não nos transformamos num homem novo. Mas não é a palavra que aprendemos no templo, mas é a palavra que o Pai quer que todos bebamos e comamos do seu pão no nosso entendimento. Tá entendendo? Mas a passagem não era essa, mas já deu para entender um pouco aonde eu quero chegar. É a renovação de entendimento. A passagem que eu quero citar aqui é aquela de João 10, que ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Se a gente enxergar um ladrão físico, uma pessoa roubando, a gente vai falar que esse ladrão é o pastor que tira as coisas das pessoas lá, que como essas igrejas que pedem para as pessoas darem tudo, aí dá carro, dá isso, dá aquilo, e a pessoa fica sem nada e pensa que o ladrão é nesse sentido, é físico. Assim como tem o ladrão, né, que rouba as pessoas no dia a dia, a gente pensa que o ladrão no sentido religioso, espiritual, é o líder religioso que tira as coisas das pessoas. Elas não entendem, que não é isso que ali está falando. Esse ladrão ali não é físico, não é uma pessoa.
mas são palavras fermentadas que tiram, que roubam a verdade do Pai e você fica pobre espiritualmente. Por isso que a Escritura fala que era para buscarmos a Ele e comprar dele ouro refinado, porque estávamos pobres da presença dele. Pobre da presença dele é alguém que não tem a herança, tá pobre. Se você não tem a herança, você é pobre. E o que é um pobre? Enxergue fisicamente e renove o entendimento. Pobre é aquela pessoa que ninguém dá nada, que ninguém faz nada por ela, que ninguém ajuda, que ninguém não tá nem aí pra ela. É uma sombra perfeita para entender o que é o pobre. É uma pessoa que está abandonada, mas no sentido espiritual é abandonada do Espírito Santo do Criador. Porque as pessoas não enxergam essa pobreza, porque o reino está fechado. Já deu 20 minutos aqui, eu não quero me estender mais. Daria para ficar aqui falando horas sobre esse assunto, mas eu vou trazer mais mensagens. Se os irmãos gostaram, comentam nos comentários para trazer mais sobre esse tema, que eu acho que a gente deixa de ficar buscando coisas pequenas para entrar realmente para o reino e compreender a grandeza desse reino, porque do mesmo jeito que o reino físico é grande, existe variedades de coisas, no mundo espiritual também. E se a gente conseguir entender o significado de cada coisa no reino, meu Pai amado, a gente se liberta das amarras que esse mundo físico nos amarra. Porque tudo aqui tem um sentido espiritual que é tremendo. Por isso que o Pai utiliza. Ele utiliza o sal que salga para falar que nós somos o sal da terra, a luz que ilumina para dizer que nós somos a luz do mundo. E os exemplos são milhares que tanto Paulo utilizou, como também os profetas, como também o Messias, para enxergarmos o reino espiritual. Chega a dizer que eles estavam na porta do reino, não deixando as pessoas entrarem. Olha só que interessante, a porta. A gente já imagina uma porta física, mas qual que é o sentido da porta? É fechar ou estar aberta para que você possa entrar. Então, quando ele fala que eles estavam na porta, é porque não estavam deixando as pessoas entrarem. Aí você entende que a porta é o ouvido, então é a verdade do Pai que eles não deixam entrar no entendimento das pessoas. Tudo vai se clareando. Você está conseguindo enxergar isso que eu estou falando? Se você já estiver enxergando isso com o seu entendimento, os seus olhos espirituais já estão começando a se abrir. Agora, se você só enxerga fisicamente ainda, então ainda você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para começar a enxergar. Mas a cura chega. Vem cego, vem coxo, vem surdo, mas comendo do pão da vida, a cura chega. Um forte abraço a todos.